Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma aula sobre Python. Hoje vamos dar uma olhadinha sobre o escopo de uma variável e também só recordarmos aí um pouco sobre conversões. Não só recordarmos, mas também formalizarmos, né, este assunto aqui. Quanto a escopo, né, o que é um escopo de uma variável? O escopo é qual seria, basicamente, a amplitude, o rol de atuação de uma variável, né? Ou seja, aonde ela vai ser conhecida e como, né, isso funciona. Vamos dar uma olhadinha para tanto, né, num exemplo aqui. Vamos imaginar, né, que nós tenhamos aqui um pequeno trecho de um programa. X recebe 0 e y recebe 0. Tá? São duas variáveis do tipo inteiro, né? E vamos aqui, ó, mostrar essas duas variáveis, né? E eu estou colocando G, né? Porque uma vez que ela é declarada, né, no começo ali do programa, ela se torna global, ou seja, eu vou ver, né, vamos falar assim, eu tenho uma visibilidade para esta variável que a gente chama de global, tá? Então ela vai ser vista do começo ao fim do programa, ok? Então a global y vai ser igual a 0, como foi declarado lá em cima. E a global x vai ser também 0. Muito bem. Aí eu vou declarar aqui, nós vamos entrar em funções, né, um pouco mais à frente, né, ainda nesta trilha de aprendizagem, só para que se entenda, né, uma função é um trecho de código que eventualmente nós vamos poder executar tantas vezes quanto nós quisermos, mas quando ela é executada existe um desvio de código, né? Quando da chamada dessa função existe um desvio de código. E ali dentro, né, ela forma então um bloco, né, o que está dentro da função ela forma um bloco encapsulado, né, vamos falar assim, e ali, olha só, eu estou declarando novamente uma outra, aqui é uma outra variável, né, a variável y recebe 4. Mesmo o nome sendo igual, como ela está dentro de uma função, o escopo dela agora é local, ok? Então y recebe 4. E aí, né, qual seria, por exemplo, a impressão da variável? Quando eu peço para imprimir dentro de uma função, o y, ele vai imprimir este valor aqui que está mais próximo, ou ele vai imprimir aquele que está globalmente declarado, né? Existe uma regra, toda vez, né, que nós estivermos trabalhando, por exemplo, dentro de uma função, de um bloco, etc., e existe ali uma declaração, esta declaração é superior, é mais prioritária do que a declaração global. Portanto, eu vou associar aqui o y que está declarado aqui dentro da função mais próximo, tá? E não o externo. Já o x não tem nenhuma declaração aqui, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o x externo, tá? Então, dentro aqui da função ele vai fazer isso. Continuando aqui a função, eu vou chamar aqui a função, ela vai executar essas duas linhas aqui, essas três linhas aqui, e vai retornar, né, para o programa principal. Em seguida, né, ele vai mostrar novamente as variáveis globais aqui. Vamos ver a execução? Então, eu já digitei aqui, como vocês podem ver, né, no idle, exatamente igual. Vamos executar aqui run model. E está aqui a execução, né? Vamos apenas para a gente ver o código aqui. Então está aqui o código, né? Então essa primeira impressão aqui, que é o GY, né? É essa daqui, né? Então ele imprimiu 0, depois 0. Aí o que acontece? A execução veio para cá, ó. Então daqui pulou para cá, ele pula, né, a função, veio para cá, executou a função que tem dentro da função. Então este FY, né, é essa impressão aqui, ó, FY, né? Então aí ele imprimiu 4. Então veja, é o Y. O Y mais próximo é o 4, tá aqui, tá? Então isso prova que efetivamente quando nós estamos dentro de uma função, ele vai então buscar os valores mais próximos, ou seja, aqueles que foram declarados localmente, ok? Então, toda vez que eu estiver trabalhando dentro de uma função, o escopo, né, das variáveis ali declaradas são locais. E quando eu não tiver uma referência local, então aí eu faço o quê? A verificação global, tá joia? Então esses são os escopos, global e local, ok? E para finalizar, né, essa aula de hoje, que é bem rapidinho aqui, nós vamos formalizar, né, as conversões entre tipos. Então, por exemplo, eu posso converter de inteiro para decimal. Como eu faço isso? Eu utilizo então uma função chamada float, né? Então y é um valor inteiro, eu vou converter utilizando a função float este inteiro para decimal e vou guardar em x. A mesma coisa eu posso fazer então o contrário, olha só. Eu vou então converter um decimal
para inteiro, ou seja, um ponto flutuante para inteiro. Como eu faço? Então, o y aqui, neste caso aqui especificamente, este valor aqui seria um valor em decimal, ou seja, ponto flutuante. Estou convertendo este valor para inteiro, né, e associando a x. Também poderia fazer, né, se eu quisesse arredondar o valor de y, né, e um arredondamento seguindo as regras matemáticas, eu utilizaria a função round, ok? Então, aí atribuiria esse valor arredondado a x. Aqui existe, então, a truncagem, e aqui existe o arredondamento, né? Se estiver acima de 5, 0,5, ele vai, então, jogar o valor para cima. Nós já vamos testar isso aqui. O próximo é a conversão de uma string para inteiro. Então, num aqui, né, basicamente eu teria uma string e eu estou convertendo isso para inteiro. Nós já fizemos isso, né, principalmente com a função input. E eu também poderia converter, né, uma string em decimal utilizando a função float, ok? E eu posso converter de um inteiro por uma string utilizando str. Né? Então, isso funciona só para inteiros, né? Ou melhor, ele faz a conversão só dos inteiros, né? E aqui uma outra conversão de decimal para string, e ele faz então a conversão completa, tá? Vamos fazer aqui então alguns testes, né, só para a gente formalizar este conhecimento aqui. Vamos utilizar aqui mesmo, né? Vamos executar aqui o Python. Ó, Python. E aqui então vamos imaginar aqui uma variável do tipo inteira. Então y recebe 5, 6, né? E aqui então eu vou converter isso para decimal. Então eu faço o quê? Por exemplo, x recebe float de y. Print x e tá lá. E se eu dizer isso aqui, ó, type x, ele vai falar que é do tipo float, ok? A mesma coisa de inteiro, né? Então, vamos fazer o contrário. A gente já tem agora um float, que é o x, não é isso? Então, vamos converter para inteiro, né? Vamos aqui converter, então. Vamos utilizar uma outra variável, z, recebe o int de x, print z, e está lá o valor 6, né? Vamos fazer a associação, né, para x de um valor 6.7, por exemplo, ok? Vamos agora fazer novamente a conversão. Z recebe inteiro de x, print z. Tá lá, ó. Ele pegou apenas a parte inteira. Mas vamos imaginar o seguinte, ó, o 6.7 está mais para 7 do que para 6, não é isso? Então, e se eu quiser arredondar, fazer a conversão e fazer o arredondamento, ou seja, nesse caso específico, ele vai jogar para 7, né, porque está acima de 0.5. Como que nós faríamos? Nós utilizaríamos a função round, né, como nós mostramos ali. Então, z recebe, ao invés de int, round, de x. Print z. Agora sim, ele vai mostrar ali, então o valor 7, ok? A mesma coisa para os demais, né? Um string para inteiro. Então, se eu tiver aqui uma string, por exemplo, um número, mas esse número aqui é uma string, por exemplo, 45, tá vendo? Uma string. E eu quero então agora converter, né? N recebe inteiro de número. Print n. Tá lá então 45. E se eu quisesse converter, né, número, também em n, mas aí para o tipo float, né? Print n. Aí tá lá a conversão, né, utilizando ali o ponto, tá? Então é basicamente isso, né, que eu queria passar para vocês hoje, né? Bons estudos aí e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!